Eu quero dar sequência ao que temos falado nessa igreja, nesse princípio de ano, quando adotamos o tema inconformados com este mundo, é o tema para este ano. Eu estou inconformado. Inconformado não só com a situação econômica, inconformado não só com a corrupção dos políticos, mas inconformado também com o mundo religioso, com aqueles que se dizem apóstolos, bispos e pastores, inconformado com a situação da membresia das igrejas, satisfeita em curtir a sua religiosidade. E neste ano em que celebramos 500 anos da Reforma Protestante, no dia 30 de outubro, mais do que nunca, nós precisamos demonstrar o nosso inconformismo, e esse inconformismo passa em primeiro lugar para um olhar para si mesmo. Como você se sente diante de Deus? No olhar que faço para dentro de mim, há muita coisa que precisa ser melhorada. E como dizia o apóstolo Paulo, faço dele as minhas palavras e esmurro-me a mim mesmo, para que em salvando outros eu não me perca, para que em abençoando outros eu não deixe de ser abençoado. Como está o nosso relacionamento com Deus? Estabelecemos 40 dias de oração, e quando nós estabelecemos metas no mundo espiritual, eu não nego para você que a mim vem uma preocupação. Porque se temos que dar prêmio para as pessoas virem à igreja, ou trazerem visitantes à igreja, é um sintoma de que a coisa não vai bem. E quando temos que ter metas, desafios, para que a pessoa leia a Bíblia, para que a pessoa ore, é um sintoma muito desagradável. E pior ainda quando as metas não são alcançadas. Vem-me a indagação: por que o povo de Deus não se sente mais atraído pela oração? E eu mudo a palavra oração, já tão desgastada em nosso meio. Por que o povo de Deus não se entusiasma em estar junto com Deus? Porque oração não é outra coisa senão esta: se você gosta de ficar junto da pessoa amada, não há ninguém que te ama mais do que Jesus Cristo, o Senhor da tua vida, querido. Ninguém te ama mais, ninguém me amou mais do que eu amei. Ninguém me amou primeiro. Eu vos amei. Eu dei a minha vida por vocês. Eu quero que vocês estejam comigo. Mas as pessoas não querem saber dele. Falam até no nome dele.
usam o nome dele, mas não querem estar com ele. Ou será que estou equivocado? Tomara que eu esteja. Nós precisamos estar com Jesus. O salmista já dizia: assim como o servo brama, clama pelas correntes das águas, assim a minha alma suplica por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Sede de Deus. Nós temos que ter sede. Não sede de água, não fome de pão, mas sede e fome da presença de Deus, amados. Sede de Deus. Fome de Deus. Mas através da história, a igreja perdeu isso. E perdeu, em grande parte, por culpa da religião. Quando eu abro a palavra do Senhor aqui, e esse é o texto que nós temos usado, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor diz que a igreja estava debaixo de perseguição intensa. Todo mundo perdendo tudo. Gente sendo exilado, sendo preso, sendo açoitado, gente sendo morto. Mas nada abalava a fé daquelas pessoas. Nada tirava o amor que elas tinham por Jesus. E nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Imagine a polícia chegando aqui e levando muitos de vocês para a cadeia. E não parou por aí. Além de prendê-los, alguns estavam sendo mortos. Herodes mandou matar Tiago à espada. Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães ázimos, durante a festa da Páscoa. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere. Cárcere este que estava guardado por 4 escoltas de 4 soldados, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Vai morrer, não tem jeito de sair dali. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Vamos julgá-lo e vamos matá-lo. Pedro então ficou detido na prisão para ser morto, mas atrás de Pedro tem uma igreja que ora, atrás de Pedro tem uma igreja fiel, atrás de Pedro tem um povo que clama pelo Senhor, atrás de Pedro tem Jesus, que é o Senhor dos senhores. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja clamava, a igreja jejuava, a igreja suplicava, a igreja não admitia que ele fosse morto. E igreja naquele contexto não era uma assembleia como esta, celebrando o nome do Senhor, mas era meia dúzia, eram 10, eram 15 que estavam numa casa simples, paupérrima, pobre. Mas as pessoas é que faziam diferença naquele lugar. Hoje muitas igrejas que estão cobertas de granitos e mármore, templos suntuosos, mas Jesus não está mais ali.
engodo, mentiras, para dilubriar a fé, a boa fé das pessoas. E o povo se afastando cada vez mais de Deus. A igreja perdeu, queridos, perdeu o fervor da oração, perdeu o prazer de estar na presença de Deus. E nós precisamos retomar isto. A religião se tornou um instrumento, um aparato de governo. Quando Jesus veio a este mundo, ele deu exemplo para os seus discípulos, e os seus discípulos seguiam o seu exemplo. Ele era um homem de oração. Ele saía para estar com o Pai, estar na intimidade do Pai. Ele levava os seus discípulos juntos. E eu quero dizer para todos vocês que lideram alguma área na igreja, não adianta levar só para evangelização, não adianta levar só para adoração, não adianta levar só para fazer ação social, tem que levar para os pés do Senhor. É ali que tudo acontece. Os milagres acontecem quando estamos aos pés do Senhor. A gente tem que estar inconformado com a nossa maneira de ser, o nosso modo de ser. Nós temos que estar inconformados com a nossa postura religiosa, em que a gente vem ao templo, a gente vai embora para casa e definir. Esse era o pensamento. No passado, antes da reforma, você sabia que levou centenas de anos só para desvirar o sacerdote? Ele falava de costas para o povo, na língua original. Desvirou, se batalhou contra as indulgências, a compra do perdão. Mas a reforma não foi completa. A religiosidade está impregnada na nossa mente, e isso vem desde os dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus, existiam os segmentos religiosos, e os segmentos mais marcantes eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram tremendamente envolvidos com a política. O Império Romano dominava Israel e eles estavam intensamente envolvidos politicamente. Eram os mais ricos, os mais nobres, que tinham mais assento, inclusive no Sinédrio. E eles tinham umas esquisitices. Tinham algumas coisas boas, mas tinham umas esquisitices. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em ressurreição, e eram religiosos, contrapondo aos fariseus, que acreditavam nisso tudo. Aliás, o apóstolo Paulo, ele fala a este respeito, quando Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, que eles não acreditavam nessas coisas. E até hoje, esses pensamentos dominam a mente das pessoas. Atos 23, de 6 a 8, conta-nos um pouco dessa história. Depois do ano 70, os saduceus desapareceram. E o apóstolo Paulo, em Atos, ele diz: eu sou fariseu. O que ele está dizendo? Eu acredito nas coisas espirituais, no mundo espiritual. Eu acredito que nós estamos envolvidos por um mundo espiritual, onde há ressurreição, onde há anjos, onde a vida continua. O próprio Senhor Jesus confirma isto. Agora, o que nos afastou
dessa intimidade com Deus que Jesus nutria. Nós perdemos essas coisas. A sensação que eu tenho às vezes, me entendam bem, não me entendam mal, mas é que os evangélicos, grande parte deles, se tornaram incrédulos. Porque você diz assim, você acredita nisso? Não, não acredito não. Você acredita? Não, não acredito não. Não, não acredito não. Acredita em quê, irmão? Se eu perguntar para você, você acredita em anjo? Não precisa levantar a mão não. Responda para si mesmo. Você acredita em anjo? Eu tenho certeza que a grande maioria está em dúvida. Porque você vai dizer, eu nunca vi. Eu também não. Mas não tenho dúvida que os anjos do Senhor já me livraram inúmeras vezes. Por que é que nós nos distanciamos da oração? Porque o mundo espiritual perdeu sentido para nós. O secularismo tomou o nosso tempo, você só pensa em coisas materiais, no corre-corre da vida. Os fariseus acreditavam na manifestação dos anjos, no envolvimento com o mundo espiritual e que Deus estava interagindo conosco. E Paulo era fariseu, o pensamento farisaico. Não a postura dos fariseus, que se opunha, juntamente com saduceus e outros, a Jesus. Nós precisamos retomar a ideia bíblica, porque não é coisa só do Velho Testamento, como em Números. Moisés instrui o povo e ele diz, eu gostaria que todos vocês fossem envolvidos pelo mundo espiritual, falando aos seus 70 líderes. Mas a coisa se perdeu. Mas no Novo Testamento nós encontramos inúmeras evidências. Não foram anjos que anunciaram o nascimento de Jesus? Não foram anjos que livraram Pedro da prisão? Se continuarmos o texto bíblico, vamos ver que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja de contínuo orava a Deus por ele, e na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, dormindo tranquilo, na certeza de que Deus mandaria os seus anjos para libertá-lo. Ou você não crê na Bíblia? Preso com 2 algemas, sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. A igreja experimentava o mundo espiritual. A mitologia passou para nós, anjos alados, voando. A Bíblia não fala de anjos com asa. Anjos tomam forma humana. Nós não conhecemos os mistérios de Deus, mas o mundo divino é um mundo misterioso, e que nós infelizmente nos afastamos dele. Então orar para quê? Vou beber uma aguinha enquanto está orando. Vou consultar as mensagens no meu telefone. Vou fazer alguma coisa. Em outras palavras, eu não acredito nisso. Mas Jesus orou. Se ele orou, ele acreditava.
Ele deu exemplo aos seus discípulos quando em Marcos 1,35 diz que Jesus, bem de madrugada, ele acordou, ele levantou da sua cama e ele saiu para um lugar deserto para orar. Jesus precisava orar. E você? Não precisa? Acha que não precisa? Acha que pode resolver por si só? Tocar sozinho? Um dos grandes males, um dos grandes problemas é a falta desta sintonia com Deus. Sintonia esta que você pode mantê-la 24 horas. Está andando, está orando. Está caminhando, está orando. Está trabalhando, está orando. Está em casa, está orando. Está no lazer, está orando. Está falando. Está falando com Deus. É você e Deus. Deus vai te ouvir. Deus vai te abençoar. Deus vai te responder. A relação com este mundo espiritual, ela sempre foi tão patente que João o apóstolo, na primeira carta, no capítulo 4, ele instrui aos irmãos da igreja que eles deveriam provar os espíritos. 1 João 4,1 ele diz: provem aos espíritos para vocês não acreditarem a qualquer coisa. Hoje ele diria muito mais ainda, porque o que tem de espírito enganador por aí afora é brincadeira. Ou você acha que um líder religioso, que manda as pessoas colocar o seu sangue num manto para ser tocado, você acha que isso é de Deus, que isso é bíblico? Sangue de homem num manto, que manto? Superstição. Ou você pensa que Jesus morreu numa cruz, que ele recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça, que ele foi perfurado no seu lado, que ele foi açoitado, que ele morreu abandonado nu naquela cruz, esquecido de todos. Para esse tipo de aberração que invade as igrejas hoje. Ele morreu para tirar a tua alma do inferno e da perdição, querido. Ele morreu para te dar certeza de que você vai estar com Ele eternamente. Louvado seja o nome dEle. Inconformados. Eu estou inconformado. Eu estou inconformado. Porque estão usando o nome de Jesus. Estão usando o nome de Deus. Sem autoridade dele. Você pode sair daqui com uma convicção. As promessas que ele fez, ele cumpre. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O impossível ele faz na tua vida. O possível você faz. Precisa você vir para a igreja para pedir, para dar oferta, ou para pedir, para fazer uma barganha, para Deus te dar uma casa, te dar um carro. É só você trabalhar, você não precisa de fazer nada disso. É só pedir a Deus para abrir uma porta para você. O ímpio compra um carro novo, compra uma casa, monta tudo, ele não acredita em Deus. Deus te deu inteligência, te deu força. Eu não quero que a igreja seja composta por pessoas que, baseadas numa fé ilusória, vão cruzar os braços. Eu estou aguardando no Senhor amado. Deus me dá uma casa. Vai trabalhar, diz Salomão. Ó, preguiçoso. Vai ter com a formiga. Deus vai te ajudar na tua caminhada, é óbvio, Ele está contigo. Agora, você está num leito de enfermidade, o médico já disse para você, não tem mais jeito, vai morrer. E Deus diz, não vai morrer.
Você está na prisão. Deus te diz, eu vou te tirar daí. E Ele te tira. Ele saiu da prisão e foi encher a cara. Foi para a boate. Ele saiu e foi para onde? Direto para a casa onde os irmãos estavam orando por ele. Sou eu mesmo que estou aqui, ó. Eu estava guardado lá, mas Deus mandou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Deus vai te livrar, meu irmão, minha irmã. Deus vai te livrar. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus do impossível. Vale a pena estar na presença dEle, na comunhão dEle. Vale a pena sair correndo para a casa do Senhor. Vale a pena. Não tenho dúvida que vale a pena. Aí você pode dizer assim, o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida, querido. O poço que você está não é o limite para você. Deus vai te tirar de lá e vai te lançar em lugares que você jamais imaginou. Que Deus nos abençoe. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Graças a Deus.